Meu nome é João Pedro, sou aluno do curso de Sistema de Informação da UFO. Hoje a gente está aqui para fazer uma entrevista sobre empreendedorismo com o Douglas Martins, que é o fundador da Uditec Informática, empresa que está aí há muitos anos no ramo da tecnologia, prestando serviço para todos os tipos de máquinas, computadores, notebooks, servidores. E a gente está aqui para conhecer um pouco da história e falar um pouco sobre empreendedorismo com ele. Então, Douglas, queria que você começasse falando para a gente da sua história, sua trajetória desde o começo até quando você decidiu criar sua própria empresa. Bom, aproximadamente há 20 anos atrás, eu vi que o ramo da tecnologia ia dominar o mercado. Tipo assim, estava rastejando ainda naquela época. Aí eu pensei, eu vou começar a aprender os recursos que eu teria na época. E, tipo, até a internet naquela época era rastejando também. Você não tinha nem internet ainda para poder fazer nada. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a aprender pesquisando na internet. Falei, vou pesquisar. E assim, até curso naquela época era muito difícil, porque era caro demais, né? Porque tudo era muito caro. Eu via que na época pagava muito bem, porque trabalhava por hora técnica. Falei, vou aprender. E antes de você abrir o negócio, você trabalhava com o quê? Naquela época eu trabalhava na JB Entulho como auxiliar de escritório. E o que eu aprendi ali era o computador que eu tinha para trabalho, né? Que era usar o computador para trabalhar. E ali eu falei, nossa, aqui é interessante. Tinha um rapaz que fazia manutenção lá na época, eu pensei, eu vou aprender vendo ele fazer. Tipo, mas assim, curso mesmo eu não cheguei a fazer na época não. Aprendi vendo ele fazer algumas coisas, mas dentro da empresa ali, o que usava dentro da empresa, não o que usaria na rua, né? Porque era só limitado aquilo ali. Fui lá e falei, vou sair desse trabalho e vou aprender agora em informática. E comecei pesquisando tudo mesmo, tudo na internet, tudo no Google. Mas a internet era muito lenta, não dava para fazer quase nada. Tudo que você ia fazer, você tinha que baixar e na internet não conseguia baixar nada. Então você precisava de pessoas, então não conseguia contato, não conseguia nada. Aí passei, fui fazer um curso numa empresa na época que chamava Bitcompany, e eles me indicaram para uma empresa de informática. Aí ali eu consegui deslanchar. Então você foi aprendendo a questão toda através de você mesmo, indo atrás, não teve faculdade, não teve curso? Não consegui fazer faculdade nem nada, porque tinha uma condição financeira, tinha a questão também pior que era de tempo. Se eu dedicasse tempo à minha faculdade naquela época, a gente não comia na minha casa. Então eu tive que aprender só com a cara e com a coragem, só pesquisando mesmo. E depois que você começou a aprender, que aí você foi trabalhar na empresa de tecnologia, qual que foi a virada de chave para você decidir abrir seu próprio negócio? Na verdade eu já comecei lá pensando em um dia abrir mesmo meu próprio negócio. Aí foi assim, uns 3 anos, eu propus o meu chefe lá que eu ia trabalhar por conta, ele falou, não, vamos ser sócio. Aí eu acabei ficando mais 6 meses com ele, acabou que eu vi que não dava certo mesmo, eu vim aqui abrir e comecei com meus clientes que eu já estava atendendo nesses 3 anos que eu trabalhei lá, eu já tinha minha clientela que eu atendia depois do horário, e fui aprendendo e fazendo de acordo com o que eu fui precisando, porque quando eu abri a empresa, eu não conseguia atender tudo que ia vir de demanda, então tudo que chegava eu tinha que aprender de acordo com o que ia chegando. Entendi. Então os seus primeiros clientes você pegou de base quando você ainda estava na outra empresa e fazia meio que por fora algum serviço para implementar na renda. Quando eu saía da empresa e ia embora para minha casa, o bairro Guarani era meu cliente, onde eu morava, né? Aí ali eu atendia todo mundo do bairro inteiro, eu atendia todo mundo lá. Todo mundo lá. Depois do horário. Eu trabalhava depois do horário intensamente, até meia-noite, ficava, tipo, das 6 horas que eu saía da empresa até 7 horas da noite, chegava na minha casa, até meia-noite eu estava atendendo cliente. E foi assim que você conseguiu sua primeira base para abrir seu próprio negócio. Fui formando minha carteira de cliente. Quando eu vim abrir a Uditec Informática, que eu abri, fiquei 3 meses sem chegar nenhum cliente na empresa que seria fora daquela carteira que eu já teria. Não chegou nada. Então eu fui formando aos poucos. Quando eu fui atendendo essas empresas, aí eu fui, com a empresa foi acelerando o negócio, que aí eu atendi a empresa, atendi os funcionários. E um ia indicando o outro e de repente chegou um ponto que eu não conseguia atender mais. Em pouco tempo eu já não conseguia atender mais os clientes que eu tinha. E nesse tempo no começo principalmente, qual foi a principal dificuldade que você viu no começo do seu negócio? No começo do meu negócio e até hoje, mais aqui. Rapaz, até hoje é
você ter o serviço e ter a qualificação técnica para a pessoa atender o serviço. Então eu sozinho não conseguia, por causa da qualificação técnica. A qualificação técnica é a falta de mão de obra. Aham. E aí a mão de obra, então, para essa área uma qualificada ainda está muito escassa. É muito difícil. É muito difícil. Assim, e aqui, assim, você aprende uma coisa e em 2 anos aquilo já não serve mais. Em 5 anos você ainda tá tendo ainda aquilo ali. Mas assim, vai só sumindo, chegando coisa nova. Então você tem que aprender. Você tem que aprender coisa nova o tempo todo. Então você acredita que é uma área que não... Você acredita que é uma área, então, que nunca para, né? Ela tá eu sempre... acho que ela tá sempre mudando. Ela não para. Por exemplo, depende do ponto de vista que você pega, ela pode considerar que ela parou. Tem certas coisas que morreu e já era. Tipo, agora saem outras coisas e aí dependendo eu penso que daqui uns 20 anos, aquilo que eu aprendi há 20 anos atrás, nem existe mais. Então para, mas surgiu outras coisas. Vai surgindo sempre coisas novas, né? E para essa área é sempre muito importante também, além de você ter que focar no trabalho, também tem que estar sempre estudando, né? Sempre atualizando. Lá em casa tem um computador lá desde o dia que eu comecei com o computador. Eu, tipo, trabalho 8 horas aqui por dia e no mínimo 4 horas lá por dia, pesquisando. Sempre evoluindo, querendo mais. E deixa eu te perguntar, Douglas, agora de pensamento para crescer mais a sua empresa, às vezes desenvolver outra área, o que você pensa sobre isso? Olha, é tipo assim, eu penso que eu tenho que estar aprendendo o tempo todo, né? Então eu fico olhando no mercado, o que é que está aparecendo. Tipo, hoje eu vejo que sai muita coisa sobre inteligência artificial, estou atento e olhando e acompanhando, uso isso muito para mim poder às vezes fazer servidor, porque eu tenho que agregar aquilo ali. Tipo, e hoje eu penso assim, manter o que eu já tenho e atendo e aprender mais sobre segurança, coisa nova que está saindo, porque eu estou vendo que está surgindo sempre coisa nova em cima de segurança de redes. Segurança de rede. E essa você acredita que seja a área que vai mais crescer nos próximos anos também? Não, eu penso que é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai crescer mais nos próximos anos. Mas para minha área aqui é mais inteligência artificial voltada para redes. E você hoje em dia já utiliza da inteligência artificial no seu trabalho? Já, e muito. Para programar. Então, Douglas, e para você, qual é o lado positivo e o negativo de ter se tornado um empreendedor aqui no Brasil? João Pedro, é o seguinte, o negativo para mim é o que? A burocracia, que é muito grande. Ela é tão grande que você quase tem que ter outra empresa dentro de uma empresa para você trabalhar só por conta da burocracia. Isso aí dificulta tanto que, tipo assim, chega a atrapalhar porque você tem uma dificuldade muito grande de ter que trabalhar e ter que aprender a sua área e depois tem que aprender a área da burocracia. A outra é aquela que eu falei, que a mão de obra qualificada, né, ela dificulta muito, porque, tipo, para você empreender, você tem que ter um custo muito alto, às vezes você tem que dar treinamento o tempo todo, e, tipo assim, e você tem rotatividade, então fica muito difícil. Essa é a parte difícil. A parte boa no país, eu acho que, não sei se é a área também, primeiro que a área, né, claro, mas assim, tem muito serviço. O país também tem muito, a região que a gente vive também, né, tem muita empresa abrindo, crescendo o tempo todo, então isso aí, nesse ponto nunca faltou serviço. Para essa área, quem for trabalhar não vai faltar serviço, porque tem muito mesmo. Então essa área, como ela vem sempre crescendo muito e a tendência é crescer mais, a falta de serviço nunca aconteceu. Nunca vai ser um problema, né? Pelo menos na minha área não. E agora eu queria falar sobre uma questão familiar. Como que o fato de você ter conseguido abrir sua empresa, levantar ela, fazer ela chegar onde ela chegou, como isso mudou no seu ambiente familiar? Depois que eu comecei a trabalhar com informática, tipo assim, graças a Deus, e a área também, né, que é promissora, tipo assim, sempre vivi disso aqui, né? Tipo assim, antes era bom também pra mim, nunca tive dificuldade, mas depois que eu entrei na informática transformou muita coisa, porque eu vou fazer um trabalho, eu tenho como cobrar por ele, por conta também, não sei se é por conta também da confiança das pessoas, mas assim, eu tenho um valor agregado em cima daquilo ali. E tipo, e dá pra mudar de vida em cima disso. Tipo assim, não fiquei, que beleza, mas assim, pra mim é satisfatório. Mudou a realidade que você melhorou bastante. E agora a gente quer saber no crescimento, depois da primeira alavancagem que você conseguiu, manter os clientes
qual que é a estratégia que você usa para continuar mantendo a sua cartela de clientes e conseguindo cada vez mais? Primeiro assim, para manter cliente, o cliente ele busca seriedade, né? Então, se você tem seriedade no seu trabalho, você vai ter o seu cliente ali. A sua qualidade também, a qualificação, porque o cliente não quer contratar uma pessoa que não vai entregar o que ele precisa. Então, você tem que estar sempre atualizando mesmo. E isso é igual eu te falei, é muito difícil. Tem que estar estudando sempre mesmo. E não é pouco. E às vezes você pensa que aprendeu muito, do nada surge uma coisa que vai fazer você estudar tudo de novo. Igual a inteligência artificial hoje, ela faz isso com você. Você vai lá, tipo assim, é claro que ela hoje chega, você vai lá, pesquisa alguma coisa, ela te entrega pronto. Beleza, mas isso, dependendo do que você for fazer para entregar para o seu cliente, a inteligência artificial vai te cobrar muito. Vai te cobrar muito. E as melhores ferramentas que você já viu até hoje para principalmente continuar crescendo e aprendendo, qual foi? A principal ferramenta para mim foi o Google, que tipo, eu chego lá, só que aí hoje eu tenho o chat GPT que você chega lá e fala para ele qual que é o comando que eu posso usar aqui para isso. Ele te entrega o comando pronto. Te dá uma explicação. E ainda te explica, e se você quiser mais, ele te entrega mais, aí chega uma hora que você já não sabe nem usar mais o que ele te entrega. Aí sim, as ferramentas hoje que eu uso mais é isso. Só que tipo, quando eu comecei minha empresa, eu comecei com um pendrive. A minha ferramenta era um pendrive, eu tinha que pôr coisa dentro dele para chegar e saber que hora que eu ia usar o que estava lá dentro. Agora não, eu vou na internet, jogo, tem tudo, então ferramenta hoje pra mim é saber você pesquisar. Sabendo que você pesquisar, você consegue chegar em qualquer estado. Saber você vai encontrar, porque hoje sobra informação, sobra. E Douglas, além todos esses motivos para você ter aberto a sua empresa, sempre também foi uma vontade sua ser um empreendedor? Desde o início ou teve algum estralo que mudou sua cabeça e você falou, não, é isso que eu quero mesmo? O que fez eu ser empreendedor é porque eu via que eu ficava limitado no que eu ia ganhar, eu trabalhando por conta própria. Tipo assim, eu tenho um potencial, eu quero ganhar bem com isso e eu via que eu ficava limitado. Então, o que fez eu ser empreendedor foi que eu falava, eu vou abrir ali, o meu limite vai ser o que eu conseguir, não o que vai ser colocado para mim. Então, como um funcionário, você se sentia limitado? Bastante. E aí, como empreendedor, você é o limite? Porque um empreendedor, o limite sou eu com o meu potencial, né? E em todo esse tempo de empresa, teve algum momento que você sentiu que fracassou? Olha, teve momentos de dificuldades, né? Assim, hoje o que eu fracasso às vezes, que eu penso que é uma falha minha, é você saber conduzir equipe. Isso aí é muito difícil, porque quando você vai ser empreendedor, você é muito bom na sua área, sabe programar, sabe configurar, sabe fazer o hardware, faz a eletrônica, faz a rede, faz tudo. Então, beleza, eu sou muito bom. Só que aí chega uma hora que você vai o quê? Alavancar. Cadê os clientes? Tá chegando. Cadê? Você precisa de equipe. Aí, essa parte aí eu tive dificuldade. Porque é muito difícil, porque você tá focado numa coisa que já é complicada e a outra parece que não tem nada a ver com o que você sabe fazer. A gestão de equipe dificulta tudo. Isso no empreendedorismo é uma coisa que às vezes a pessoa domina, ótimo, mas é difícil você ser bom na área, ainda mais na tecnologia que o seu cérebro tem. Às vezes você tem uma habilidade para uma coisa, de repente você tem que aprender outra que não tem nada a ver. E ainda mais a parte burocrática também que você tinha ainda falado tem antes, a né? parte burocrática, essa daí. Porque além de saber fazer sua área, tem que ensinar a pessoa também. E aprender como que você vai trabalhar da forma correta. Porque a burocracia dificulta. E Douglas, agora pra gente saber, qual conselho você daria para alguém que está pensando ou começando a abrir o seu negócio? Se fosse na minha área aqui, para mim o conselho é o quê? Você tem, primeiro, ter boa vontade, e não é pouca não. Quando eu falo boa vontade, é muita vontade, porque você vai ter dificuldade demais. E hoje você tem o quê? Na hora de aprender e empreender e fazer isso aqui, tem muita coisa que vai te puxar e sugar sua energia. Então você tem energia, só que é muita coisa, vai te sugar quase toda a energia. E ainda você tem que evitar ser disperso, porque às vezes eu tô aqui trabalhando, até hoje eu tô aqui trabalhando, tava ali fazendo um notebook, meu telefone trava, na hora que eu volto, cadê? Fui colocar o teclado, coloquei a chapa que vai em cima do teclado, antes dos parafusos. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tenho que desmontar tudo de novo. Então, tipo assim, pra você empreender, você tem que ter foco, e muito foco. E não é brincadeira, aqui é difícil. E pra mim o mais difícil é isso, é você manter o foco. Manter o foco, entendido. E isso é um conselho que você dá, é sempre seguir e focar. E assim, para quem quer aprender,
na informática, antes de você aprender a informática, você tem que aprender a aprender. Qual que é as técnicas que você vai usar? As técnicas que você vai usar para aprender. Porque se você não for bom nisso, pode desistir, pode parar. Porque eu falo assim, às vezes eu falo, não, cara, o melhor é eu chegar lá no meu cliente, ele me dá um problema e eu não sei nem o que ele estava falando. Às vezes mandava um chamado para mim fazer que nem Bratel, eu vou chegar lá, o que é aquilo? Tinha totem, o que era? Eu não sabia nem o que era totem. Chegava, eu tinha que aprender, chegava, tá aqui, isso aqui é o totem, e agora? Faz funcionar. Essa aí que é a dificuldade, você tem que aprender. Na minha época não tinha internet no celular, hoje você chega lá, você tem o celular, então parabéns, a gente tem uma ferramenta que a internet chegou na sua mão hoje. Antigamente não, eu tinha que pesquisar aqui, chegar lá e fazer. Então era muito difícil. Então, pra mim tem que ter boa vontade. Determinação, né? É. Porque os desafios que você encontrou pelo caminho, você sentiu que te desanimou alguma hora? Ah, teve hora que eu pensava que eu não ia conseguir. Mas assim, acabou que hoje eu posso te falar, você consegue qualquer coisa, cara. Porque, tipo assim, às vezes você pensa que o cara que vai te propor a ferramenta ou o trabalho que você vai fazer, ele tá lá que quer ela pronto. Só que no mercado não é bem assim também. Você não vai, o cara também não encontra sempre. Então ele vai te dar um espaço para você poder ir lá e pesquisar e aprender também e atualizar. Tem isso também. Às vezes eu pensava, nossa, o cara vai chegar lá, vai ver que eu não sei fazer, vai tchau pra você e vai embora. Não, ele falava, vai lá. Igual eu te falei, tem impressora 3D ali que chegou para arrumar. Eu não sei arrumar. Eu falei, cara, eu não sei arrumar impressora 3D. Não quero arrumar, não, mas só tem você aqui que eu sei que você vai desmiuçar e vai buscar informação, vai aprender a arrumar e vai me entregar ela funcionando. Então tem isso também. E outra coisa que a gente queria saber é quais foram os acertos e quais foram os erros que você cometeu durante a criação do seu negócio. Tá, acertos. Na época que eu comecei, tipo assim, eu acertei que eu fui lá e peguei as empresas que eu foquei para atender e comecei a atender um segmento que me deu muito retorno, que na época era tipo autoescola, fui aprender certificados, aquelas coisas todas. Tipo assim, então eu acertei bastante ali naquela época. Só que é difícil saber porque tem muita coisa que você não escolhe, é o que vai caindo. Mas quando você abre uma empresa, é difícil escolher o que você vai atender, porque às vezes o mercado toca para um lado, você vai seguir o que ele está tocando. Então, tipo assim, o acerto para mim foi o quê? Atender aquele segmento ali que me foi colocado e depois ter ido aprender redes. E quando eu aprendi rede, eu vi que tipo, o valor agregado em cima da rede era muito maior do que formatar computador em uma placa-mãe. Você estrutura uma rede, faz entrega e depois ele tem retorno para você. E que é muito, tipo assim, é melhor do que você ficar sempre ali só atendendo o mesmo e ganhando uma margem pequena, né? Então, para mim, eu acertei bastante quando eu fui atender e fazer redes, em cima do que eu já atendia antes, né? E algum erro que você cometeu durante todo esse trajeto? Qual que você considera? São vários erros, né? Tipo assim, de pequenos que eu penso. Tipo assim, quando eu fui atender computador de notebook e pegava muita formatação, você vai, não, esses equipamentos aqui que você vai fazer não compensa. Eu peguei muita coisa aqui para mim que não compensava. Então eu fui fazer manutenção em impressora numa época. Para mim foi um erro, porque tipo, eu já atendia notebook, que estava fazendo rede, fui pegar impressora, pegava monitor, fazia... Então eu falei, não, peraí, eu tenho que parar com isso aqui. Eu desmontava uma impressora, eu perdi uma bancada inteira para trabalhar. Deixava de atender 6 notebooks por causa de uma impressora só. E na hora que eu ia olhar, eu ganhava R$60 numa impressora, ganhava R$400 no notebook para recuperar. Eu falei, não, peraí, isso aqui tá errado. Então eu errei bastante em cima disso. Queria abraçar o mundo e no final eu tinha que ser mais objetivo. Então você acredita também que nessa área você atender uma menor quantidade em áreas específicas é melhor do que você querer fazer tudo um pouco? Se você aperfeiçoar numa área específica e ver que... E assim, você tem que escolher a área. Igual eu vou olhar aquela área ali, para mim não era muito dominante em cima dela. Então, para mim, foi melhor o quê? Eu dominar uma área específica, aperfeiçoar nela e fazer o valor agregar em cima daquilo ali. Aí foi melhor para mim, assim, ainda atendo muita coisa, mas assim, porque como eu aprendi muitas coisas diversas, notebook, eletrônica, né, para montar, formatar, e redes, impressora, monitor, aí tipo assim, eu ainda mexo com segurança também, que é DVR, que é câmeras, então tipo assim, se eu conseguir especificar mais em redes hoje, para mim seria melhor, porque ele dá um retorno melhor. Esse é um conselho sobre uma área que você acredita também que é muito viável, que é a de redes, então. Rede de computador é uma coisa que cresce bastante, e aí tem a questão da segurança na rede, né? Então isso aí é uma coisa que
você tem que estar estudando, e quando você aprende e tem menos pessoas que têm conhecimento naquilo, às vezes a pessoa acha que sabe fazer rede, mas em cima daquilo ali tem coisa que a pessoa não tem nem ideia. Então quando você aprende, vai vendo, você vai subindo de patamar e vai entendendo, aí você vê que compensa, porque aí você pode cobrar mais, porque você tem um conhecimento diferenciado em cima daquilo ali. E você pode explicar pra gente como aplica essa área de redes? Na onde que ela funciona em uma empresa, por exemplo? A empresa é assim, geralmente as empresas hoje diminuiu bastante a rede por conta de a pessoa só usa um computador, envia e-mail, recebe e-mail e coloca os arquivos em nuvem. Antigamente você tinha servidor de dados e tal. Então, hoje em dia, aplica em quê? Se você tem uma empresa que tem uma estrutura maior, então a pessoa tem que ter segurança em cima dos arquivos, porque agora tem a lei de proteção de dados e aquilo ali te empurrou um turbilhão de coisas que você pode agregar valores. Então hoje eu tenho que falar para o cliente, você tem um sistema de banco de dados, mas se vazar a informação disso aqui, seus bancos de dados de todos os seus clientes estão no mundo. E o povo vai usar isso para fazer golpe e uma série de coisas. Então e você vai ser processado por conta disso, porque a responsabilidade agora é sua. Então eu faço o quê? Eu vou lá e chego pro cliente e falo, ó, vamos colocar uma VPN para você trabalhar em rede virtual, que aí você consegue colocar certificado com criptografia, aumenta a segurança, então tudo isso eu entrego agora, coisa que nem usava antigamente. Por causa da lei de proteção de dados, o cliente começou a preocupar mais com isso. Fazer conexão aberta na internet, e hoje em dia ele quer fazer num túnel fechado, então foi mudando. Então, em cima disso eu fiz assim, fui entregando esse tipo de trabalho. Perfeito, muito bom essa área, então. E ela é muito importante e é uma coisa que também ela é indispensável numa empresa, né? E a vantagem é que é muito dinâmica. Eu estou falando tudo isso aqui e existem 1000 outras formas de fazer. Tem sem limites, né? E ainda pode ser criado outras, né? Então não tem limite mesmo. E você acredita também que a criatividade é algo que te ajuda muito nesse trabalho, então? Tendo em vista que não tem um teto para onde você parar, sempre tem coisas novas, sempre está começando. Isso, e é igual eu falei, né? A criatividade é que vai te ajudar, porque se você for criativo, você consegue, na hora ali do problema ou na hora de ter que criar alguma coisa para dar uma solução, a sua criatividade que vai te abrir alguma possibilidade diferente ali, porque às vezes você tem conhecimento, já fez outras vezes, tá ali, não, você quer só fazer assim, chegar lá que ele não funciona, você tem que pegar, fechar o olho, abrir o leque e fazer, agora alguma coisa tem que acontecer diferente do que eu já fiz a vida inteira. Então agora eu tenho que ter criatividade. E tem que ter, sem criatividade não vai. Mas todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem criatividade, porque eu pensava que eu falei, não vou dar conta disso aqui não, e do nada parece que as coisas ligavam com o conhecimento sozinho ali e as coisas aconteciam. Perfeito. E Douglas, uma pergunta que a gente gostaria de saber. Agora você já tem uma área que você trabalha mais, mas no começo, como você identificava novas oportunidades de áreas para você trabalhar e como você ia atrás delas? Bom, tipo, há 20 anos atrás não se falava outra coisa a não ser tecnologia. Ainda fala, mas naquela época era o início de tudo, né? Tipo, a internet estava começando, o povo estava tudo doido, igual hoje. Eu penso assim, que o que eu vi naquela época é que só falava daquilo, só internet. E não tinha ninguém para poder atender aquilo. Então o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo inteligência artificial. Só fala de IA. Então o que é isso? IA. Inteligência artificial. Então hoje só fala disso. Então eu penso assim, que o que eu vivia naquela época, que era a internet, hoje é inteligência artificial. Não sei, porque nem naquela época dava para afirmar que seria a internet que ia dominar. Mas eu penso que hoje, o que eu vejo que acontecia naquela época é a inteligência artificial. Então você imagina que o que vem sendo falado, principalmente nas grandes redes, e você ir atrás de conhecimento e principalmente lugares para utilizar isso como um trabalho, é o que fez você enxergar várias oportunidades. Aquela época eu vi assim, por exemplo, também às vezes é porque eu fiquei encantado quando eu mexi na internet, falei, não, que coisa inovadora, igual hoje eu vi também com a inteligência artificial. E o que foi assim, para mim interessante é que também não tinha ninguém para atender. Naquela época você falava internet, que as pessoas que hoje são os idosos naquela época, que tem 20 anos, então as pessoas ficam bem idosas. Você vê, até hoje eles não aprenderam. Até hoje, se você chegar numa pessoa de idade, é raro você pegar alguém que domine a internet. Então pronto, então a inteligência artificial às vezes para mim, eu não vou conseguir dominar, porque na minha geração não vai. As próximas vai ter que esmiuçar aquilo ali e vai ser elas que vão ter o mercado para aquilo ali. Porque hoje eu penso assim, eu consigo usar. Criar, eu acho que é mais difícil para mim fazer isso hoje.
Então você acredita que as oportunidades para as novas gerações, que como estão crescendo com isso, Vai ser mais tem uma fácil. facilidade maior, assim como foi a internet para a sua geração. Eu dominei a internet, consigo fazer um monte de coisa ali e tal, porque foi naquela época eu vi começando, vi como é que ela foi crescendo, foi progredindo, foi desenvolvendo. Mas hoje, pra mim, você falar assim, vamos lá programar, fazer programação, não foi minha área, mas se você falar pra mim que eu vou começar nessa área hoje, pra mim seria mais difícil, porque eu tenho uma idade já que eu já passei por uma dificuldade ali, já consegui, conquistei, e hoje é mais difícil, por causa que quem começa com a mente no começo daquilo, é mais fácil do que quem já tem um monte de coisa na cabeça ali e ter que fazer do zero. E pegar uma coisa no início é muito melhor do que o que já está em andamento. No início é mais fácil. Tem hora que eu penso assim, nossa, as pessoas conseguiram fazer isso aqui foi porque pegou no começo, porque depois é mais difícil. Então, enxergar a oportunidade no começo dela é uma ideia muito boa para quem está querendo começar em alguma área. Porque você vai se adequando àquilo e no meio daquela adequação você tem mais facilidade de implementar. Porque depois de pronto é muito mais complicado. Você pegar o dono do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, lá vai falar assim, vou fazer o Facebook aqui agora. E depois daquilo ali tudo pronto, rapaz, o tanto de coisa que ele viu implementando ali, o tanto foi mais fácil ele aprender com os problemas ali do que agora pegar e saber por que usa isso, porque tinha um problema lá. Você não vai ter o problema hoje mais, então é mais difícil. Entendi. Se você falasse, eu tive uma coisa que me empurrou a ter que aprender aquilo, você sabe o porquê que você teve que aprender aquilo. Agora você aprender depois de pronto, você vai falar que nem precisa para aquilo. Aí você acha que nem existe. Nem precisa, tem muita coisa que eu vou fazer em rede, o cara fala assim, para que tá pondo isso aqui? Mas para que esse certificado, essa senha difícil? A senha ela tem que ser difícil porque tem critério de segurança em cima. Mas o cara não quer aceitar, ele quer pôr um trem fácil porque ele acha que não precisa. É assim que eu vejo que muita coisa aprende e quem começa no começo vai entender melhor. Entendi. E mais uma pergunta. Como você lidou com a concorrência para você se destacar em cima dos outros que faziam a mesma coisa que você faz também? Bom, o primeiro critério para mim na concorrência para você ganhar é o tal do compromisso. Você ter dedicação, compromisso, entregar o que você promete, porque aí você vai derrubar a metade, porque a metade não tem compromisso, não entrega o que promete, e aí depois vem a sua qualificação. Tem que ter qualificação. Sem qualificação você vai perder, porque vai vir alguém ali e vai entregar um trem que você não entrega. E assim, tem que estar ali sempre atualizando e estudando, rapaz. E é muito mesmo. Porque eu nem consigo, tem hora que eu falo, meu Deus, eu não estou dando conta de acompanhar nada e ainda fico o tempo todo estudando. Perfeito. E uma coisa que muito se fala nessa relação do empresário com o cliente é sobre a dificuldade de ter que explicar alguma coisa para alguém que não entende. O que você achou dessa parte do seu negócio? Assim, tem muita gente que fala assim, nossa, você é pedagógico demais, você explica bem e tal, mas assim, ainda tem muita gente que fala, não entendi nada, tem muita gente que não quer entender. Só que assim, é muito importante você simplificar a linguagem, passar para a pessoa uma coisa mais básica, em cima de um contexto que ele vai entender, porque senão depois o cara pensa assim, não, o cara lá não falou, não entendi nada, nenhum entende, explica um pouquinho melhor, e de um jeito básico, você fala, não, o cara explicou nada, ele passou por cima de um monte de coisa, mas o cara quer entender a essência daquilo ali. É claro que na hora que você for fazer uma coisa que você vai entregar para uma empresa, que vai ter uma equipe ali que é especializada, que ele contrata também, que às vezes acontece, você está fazendo a operação, mas tem outra pessoa especializada ali que entende tudo. Aí você vai ter que desmiuçar detalhadamente, então você tem que saber com quem que você está falando, para você poder saber o que você vai entregar, de que forma que você vai falar. E você considera então essa parte muito importante também, que é a conseguir falar com o público certo. Isso é importante. O tipo de linguagem que usar com certas pessoas. Para mim, em qualquer área, saber conversar é muito importante. Porque você saber o que é que você vai falar para a pessoa ali, o tanto que você vai entregar, porque às vezes você está entregando demais e você está fazendo errado. E às vezes você está entregando de menos e você está fazendo errado. Então você tem que saber com quem que você está fazendo. A conversa, o diálogo, para você saber o tanto que você entrega. E a forma que você vai falar. A maioria das vezes você tem que saber fazer o básico. Falar o básico, superficial, explicar bem para a pessoa, ver o que ela está querendo. Mas vai ter momentos que você vai ter que saber falar o complicado. Dudu, então é isso. Muito obrigado pela sua presença, por você compartilhar com a gente suas experiências, sua história. Muito obrigado e muito sucesso para você. Obrigado. Sucesso para vocês.